E aí, Poppers! É um prazer estar de volta com a minha querida Yasmin maravilhosa, Yasmin Toriani, maravilhosa. Gente, bem-vindos a mais um Espírita Pop, uma semana especial, não é mesmo? Temos um aniversariante que deve ser lembrado todos os dias, não somente nessa época, mas parece que a gente é transbordado por uma luz, né, por um sentimento de paz, de esperança que a gente não se contém. E por que será, né, Yasmin? É preciso falar sobre isso. É preciso, é muito preciso. E é por isso que hoje nós vamos gravar para vocês esse programa maravilhosinho. A gente traz aqui como presentear Jesus no Natal. Então fica com a gente e vem para esse bate-papo. Show a vinheta, produção. Mas então, galera, vamos começar pensando o seguinte: Natal, não podemos esquecer do verdadeiro significado, a gente ouve muito isso e não custa repetir, porque sim, né? Mais do que gorrinhos de Natal, Papai Noel, decoração natalina, temos um aniversariante. Representa a vinda, o nascimento aqui do reencarne de Jesus na Terra. E ele veio como um divisor de águas, né? Nós somos um antes dele e outro depois dele na nossa vida enquanto espíritos imortais. E se ele é aniversariante e o Natal é uma comemoração do seu aniversário, então por isso o nome do programa, Como Presentear Jesus? Será que a melhor forma de presentear ele é fazendo então um baita de um jantar, aquele banquetão, troca de presentes, música, todo mundo bem vestido? É isso, Yasmin? Já vamos dar spoiler aqui, já respondendo também que não é, né, gente? Vamos entender, primeiramente, que o verdadeiro sentido do Natal é o nosso compromisso com Jesus. Então, assim, claro, né? É muito legal a gente estar nesse momento onde a gente reencontra os nossos familiares, né? Aqui agora, né? Vamos botar aqui em 2021, que é quando a gente está fazendo esse programa. Nós vivemos 2 anos de pandemia direto, muitas pessoas ficaram longe dos seus familiares, né, dos seus amigos. Então, o Natal também ele tem essa coisa boa da gente poder se juntar e celebrar junto. Mas o verdadeiro sentido do Natal é o que a gente faz com as coisas que a gente aprendeu com Jesus, né? Como a Camila falou, se Jesus é esse divisor de águas, onde nós éramos um antes e somos outro depois, o que a gente está fazendo com esses ensinamentos, né? Então, o Natal é uma excelente oportunidade para a gente começar a refletir nas nossas ações até aqui. E parar a pensar, né, Camila? Eu penso muito nisso. Nós colocamos ali uma mesa farta. Eu conheço muitas pessoas que passam mal comendo e não param para refletir, né? Quanto Tem a que abrir gente o está botão com da calça, fome. Uhum. né? Tem que abrir o botão, só Nesse isso pode. nível. Aham. E eu paro para pensar, né? E quanta gente passando fome. Existem várias ações sociais aí que são feitas no próprio dia de Natal. Acredito que na sua cidade também tem, que a gente possa se engajar de alguma forma para estar vivendo esse simbolismo mesmo do amor de Cristo e passando isso para as outras pessoas, né? Porque afinal de contas foi isso que Jesus ensinou para nós, né? Para que a gente amasse ao próximo, então, que seja de forma emocional ou seja de forma material na caridade, né, Camila? Com certeza. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus estava nascendo aqui num corpo de carne depois de muitos e muitos anos de trabalho para que isso pudesse ser possível. E a gente também fala do nascimento dele todos os dias em nossos corações. É como se ele ainda estivesse buscando esse lugarzinho dentro de nós, da nossa vida, dos nossos pensamentos. Quando chega o Natal, como você mesmo falou, não tem problema a gente estar comemorando, se reunindo em família, querendo sim estar usando uma roupinha nova, usar a cor vermelha, dourada, enfim, né? O que cada um quiser e achar melhor. Mas o que a gente não pode é se fechar para o mundo num momento como esses. A gente tem que olhar para fora e ver os nossos irmãos que não estão podendo comemorar como a gente, que às vezes não tem essas mesmas possibilidades. Não tem familiares para se reunir, não tem condições para estar com um banquete como esses, e às vezes um pouquinho do que a gente às vezes tem em abundância faria muita diferença para eles. Agora, o convite do Natal é para que isso não seja só nessa época,
época. Não seja só agora, quando a gente está comemorando o nascimento de Jesus, mas que se ele nasceu de verdade nos nossos corações, a gente vai fazer isso sempre que for possível e das maneiras que tivermos condições. Porque às vezes a gente pensa, mas eu não tenho condição de ajudar materialmente sempre o outro. E ainda fica aquela dúvida, né? Será que é pro bem? Será que essa pessoa não vai usar para drogas? Será que ela não vai se acomodar nessa situação? E aí a gente relembra que nós temos aquela vozinha interior que vai sempre nos intuir quando ou não ajudar materialmente, mas a nossa ajuda não termina aí nessa parte material. A gente sempre pode fazer uma oração pelo outro, vibrar pelo outro, né? Então tem várias outras formas de ajudar. Então é um convite para que a gente repare se a gente está fazendo a nossa parte nesse sentido. E não só um culto exterior, né? A gente está ali festejando, mas é da boca para fora, porque no fundo a gente está negando a Jesus. Nossa, muito real isso aí, Camila. E pensar que Jesus nasceu na simplicidade, né? Nasceu numa manjedoura, cercado de animaizinhos, com toda essa parte da humildade, da simplicidade do local que ele nasceu. Então, às vezes a gente se cobra mesmo, né? Bah, mas eu queria ter mais dinheiro para poder passar adiante, eu queria poder ir lá no mercado, fazer muitas compras em alimentos para poder doar, ou eu queria ter vários brinquedos, né, para poder passar adiante para as crianças. E na realidade, um bom dia que a gente dá para uma pessoa que não está se sentindo bem, que a gente percebe, a gente dá um bom dia para essa pessoa, já é um ato de caridade, né? E isso que tu falou é muito certeiro, de Jesus nascer no nosso coração, né? Como diz aquela passagem de Gálatas, né? Já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Então, entender que Jesus também depositou a fé dele em nós. Não é à toa que ele passou por tudo que ele passou, sofreu tudo que ele sofreu, e mesmo assim ainda pediu misericórdia ao Pai, né? Pensando em nós, eles não sabem o que fazem, né? Então, acredito que agora, como tu falou, né, 2000 anos atrás, agora 2000 anos depois, a gente sabe muito bem o que a gente está fazendo, e a gente tem a escolha de optar, né, por viver para Cristo e com Cristo, né? Todos os dias, que é exercitando a nossa paciência, exercitando a nossa indulgência, praticando a caridade sempre que possível, e a caridade da oração também, né? Eu achei tão bonito isso que tu falou, porque, gente, a oração tá fora do espaço-tempo. A oração tá fora. Então, assim, o poder da oração é bizarro, a gente não tem nem noção. Ela é muito mais rápida que a velocidade da luz e tá fora do espaço-tempo. Então, e funciona, né? E funciona, e acontece, a gente ora, a gente emana aquelas vibrações e tem toda uma equipe espiritual ali para recolher, vamos botar assim, entre aspas, aquele desejo, aquele pedido, aquela boa vibração e passar para essa pessoa que a gente está orando. Então, a gente ter essa responsabilidade de entender que o Natal é legal, o Natal é show, a gente se diverte, né? Tem toda essa parte tem essa cultura materialista, né, que estamos fadados a viver ela, porque a gente está encarnado na Terra, mas lembrar que, se possível, se a gente estiver na ceia do Natal, eu deixo essa dica aí para vocês. Vamos tentar, se a gente estiver na ceia do Natal ali e se lembrar, pensa, vamos fazer uma oração para todas aquelas pessoas que não têm as mesmas condições que nós, que estão em situação de precariedade. Vamos orar na ceia do Natal. Vamos conversar com os nossos familiares, gente. Bater papo com os familiares. Falar de Jesus, falar do aniversariante. Porque às vezes ele nem é citado no Natal. Ou seja, a gente está comemorando o aniversário dele e nem fala dele. Não é bizarro isso? Uhum. Gente, é muito real. Então, assim, a gente tem a oportunidade de estar se reunindo com pessoas daqui a pouco que a gente não vê há 2 anos, né? Devido à pandemia e tudo mais, ou pessoas que são queridas para o nosso coração. Então, olha que momento legal da gente mostrar essa transformação que a gente viveu também nesse tempo, né? Porque o melhor ensinamento é com exemplo, né? Então, ali é uma ótima oportunidade para a gente estar falando de Jesus, bem como a Camila falou, e tá relembrando dessas pessoas que não é porque é Natal que tudo mudou, que tudo melhorou, que tem comida, que não passa mais frio, não passa mais fome. Não, gente, a precariedade ela existe todos os dias, tá? Todos os dias, não tem um dia que não exista. Esse encantamento que existe nessa época do Natal
parece que, como a gente falou no início, né, é um sentimento que contagia. A gente tá diferente do resto do ano. E a gente não sabe muito bem explicar por quê. É engraçado que isso se estende não só a quem é religioso, cristão, mas também a todas as pessoas, mesmo os ateus. É uma coisa que tá todo mundo em comunhão, num sentimento maior de fraternidade, de cooperação. A gente vê muitas campanhas, o pessoal pegando aquelas cartinhas dos correios, né, para ser o Papai Noel de uma criança e poder ali fazer aquele desejo se realizar, que estava ali naquela cartinha, e que a gente percebe, vendo histórias na internet, que muitas vezes o que eles pedem é uma carne para comer em casa, né? Ter algo para ceiar com a família, ou pensam nos pais e não pedem nada para si. É uma coisa assim muito bonitinha. Ou então tá na simplicidade, né? Eles não querem nada luxuoso ou muito grandioso, mas o pouco que é o que lhes falta. Então a gente vê esse sentimento assim, todo o pessoal doa a cesta de alimentos, né? Dá a cesta de alimentos para quem trabalha junto, tem as confraternizações, tá todo mundo ali e numa energia tão boa. E não nos enganemos, isso não é por acaso. Ou seja, a espiritualidade já se aproveita desse fator para poder nos ajudar com maior intensidade. Ou seja, nesse momento em que a nossa vibração se eleva, eles têm um espaço maior para atuar sobre nós. E assim eles conseguem nos estimular ainda mais para o bem. Então, assim, a fagulha já está ali, natural dessa época, parece que a gente se abre, a gente se permite mais, né, em dezembro, e aí eles aproveitam isso. E na noite de Natal, especificamente, é incrível. Eles dizem assim que as ações que eles conseguem fazer, o quanto eles conseguem agir sobre os nossos espíritos é assim indecifrável. E eles se fazem presentes nos lares. Jesus claramente está presente em todos os lares, porque ele falou que quando 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, ele lá estaria. E é um momento assim de muitas bênçãos para o nosso planeta. Mas o que se pede de nós é que a gente aprenda isso por mais tempo. Ou seja, é aquela mesma ideia do passe. Dizem que muitas vezes a gente vai tomar um passe e a gente está lá tomando o nosso passezinho, tá tudo maravilhoso, mas aí quando sai da sala de passe, a gente já tá brigando no trânsito. A gente já tá fofocando da amiga, né? A gente já tá fazendo uma coisa assim. Então, perdeu o efeito. E é a mesma coisa em relação a essa época do Natal. Tantas bênçãos. Quanto tempo a gente vai se esforçar e fazer a nossa parte para manter isso dentro de nós? Para não ir desfazendo aos poucos esse trabalho lindo, né? E iluminado que foi feito em nosso favor. É isso aí, tem uma frase de Meimei que ela fala assim, ó: Natal no mundo é a epopeia do reconhecimento ao Senhor, Natal no espírito é a comunhão com Ele próprio. Bem trazendo eu acho que fecha muito com isso que a Camila falou, né? Da gente estar vivenciando aquilo realmente e entender que, ok, tem toda essa parte material, mas a gente tem aí os espíritos que não nos deixam desamparados nem nesse momento e aproveitam disso para poder nos suprir, né? Até porque o desamparo não existe, né, gente? Então, vamos parar para pensar nisso que a Camila falou. Todos esses espíritos trabalhando no bem, o quanto de gente que não é ajudada no mundo material e no plano espiritual também. Porque a gente tem essa mania de achar que, não, beleza, a espiritualidade está aqui só para nós, ó, só para os encarnadinhos do corpo físico, e não é bem assim, gente. Tem falanges imensas de espíritos que trabalham auxiliando esses outros espíritos que estão desencarnados, né? E porventura em alguma situação infeliz, ou sofrendo, ou com dor. Então, para pensar, né? A gente, além de estar fazendo bem para os encarnados, a gente auxilia também esses desencarnados e muitos que nos acompanham, né? Porque a gente nunca está sozinho, né, Camila? A gente está sempre cercado por espíritos. Bem, super acompanhados. Agora, se é uma companhia boa ou ruim, aí é a gente que escolhe, de acordo com as nossas atitudes e pensamentos. Isso aí. Agora, então... você sabe que Jesus deixou pra gente uma dica de como presentear ele nessa época. E isso a gente vai encontrar lá em Mateus, no capítulo 25, ali entre os versículos 35 e 45, mais ou menos, quando ele fala: porque tive fome e me destes de comer,
Tive sede e me destes de beber. Era estrangeiro e me hospedastes. Eu estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e me foste ver. E aí os justos que estão ali, né? Ele está dizendo que eles fizeram isso por ele e eles respondem, Senhor, quando que te vimos com fome, te damos de comer, ou com sede, te damos de beber? Tipo, a gente não lembra disso, né? Quando que a gente te viu estrangeiro e te hospedou, ou nu e te vestimos? E quando que a gente te viu doente ou na prisão e a gente foi te ver? E aí ele respondeu, em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus mais pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então ele está mostrando que se a gente quer presenteá-lo, é fazendo pelo outro, é fazendo pelo que mais precisa, aos mais pequeninos, não é aos famosos, às grandes celebridades, a quem vai aparecer e que vai ser mais notável a nossa ação. São esses gestos pequenos, são essas coisas ali do dia a dia que ninguém está vendo, mas é aquela pessoa que Jesus está um pouquinho nela e você agrada a Jesus todas as vezes em que você ajuda o próximo. Então, nesse momento, se a gente quer presentear Jesus, muito mais do que fazer uma festa para agradá-lo, que a gente sabe que ele não vive de aparências, isso é o que ele mais nos ensinou, que o valor está na essência, né, e não na forma, é que mais do que a celebração em si, da festa de aniversário, a gente realmente faça isso presenteando, ajudando ao próximo. Né? Fora da caridade não há salvação. E se a gente quer vê-lo feliz, assim, contente, e mostrar nossa gratidão pela sua vinda, pela diferença que ele fez e faz todos os dias na nossa vida, é justamente ajudando a quem mais precisa ao nosso redor. Nós somos necessitados de ajuda também, às vezes talvez não material, ou sim, ou então emocional, espiritual, e nós somos ajudados tanto pela espiritualidade como por pessoas à nossa volta, e muitas vezes não percebemos, mas se somos necessitados, também temos que olhar para aqueles que estão ao nosso redor e que precisam de nós, ou seja, nós sempre vamos estar na posição de ajudar alguém e de sermos ajudados, porque não somos melhores do que ninguém, mas que não faz sentido a gente ficar esperando essa ajuda, ficar esperando esse acolhimento, seja ele qual for, enquanto a gente está parado sem fazer nada por alguém. Real, nossa, é pura verdade aqui, ó. Bota o carimbo aqui do real oficial. Gente, é uma oportunidade de conscientização, né? Da gente se conscientizar sobre as nossas próprias ações e o que a gente leva para o outro, né? E eu acredito que Natal e reforma íntima combinem muito, porque é um momento onde a gente está mais eufórico e também ao mesmo tempo mais sentimental, né? Dizem que o Natal é onde a gente vê as lágrimas da alegria. Então, nesse sentimento de confraternização, né, é um bom momento para a gente refletir. E isso me faz lembrar também do poema do Natal de Sabina, que até eu e a Camila a gente já estava conversando sobre isso, né, gente? Sim, compartilhamos aqui, né, sobre a poesia do Natal de Sabina, que é uma poesia psicografada por Chico, do espírito Francisca Clotilde. Ela é um pouco extensa, eu não vou ler ela aqui na íntegra, mas eu vou contar para vocês a história, que basicamente Sabina era uma moça e um tempo depois, assim, ela engravidou, teve seu filho, e o seu filho desencarnou com 8 anos. E imaginem para uma mãe, né, gente? Eu acredito que tenham aí algumas mães nos assistindo. Imagina para uma mãe perder o seu filho, né? Ela entrou num desespero, ela entrou num estado de loucura. E aí, ali no Natal de Sabina, vai narrando a história de que a cidade estava toda enfeitada para o Natal, aquela coisa linda, e a Sabina estava lá, daquele jeito, naquela situação, vivendo na rua, e que ela passava na porta das pessoas, pedia um pão, porque ela estava com fome, a pessoa negava a dar o pão para ela. Ela pediu um trocado para comprar alguma coisa, chamavam ela de cachaceira, diziam que ela ia gastar com bebida alcoólica. E em certo ponto, Sabina se senta, né? E observa as estrelas, porque ela se sentia mais próxima do filho dela, né? E esse sentimento de confraternização, de comunhão universal, vinha para ela mais forte quando ela olhava as estrelas. Então, ali embaixo, né, na terra, ali na cidade onde ela estava, toda a cidade enfeitada, mas ela sentia esse amor verdadeiro quando ela olhava para cima, para o alto. E aí conta, né? Vou ler só um trechinho aqui para nós. Nisso, alguém lhe surge à frente, um homem moço em largo manto, por tudo e em tudo irradia incomparável encanto. Sabina, falou o estranho, em que pensa triste assim, não vê que a cidade inteira é luminoso jardim? Ela explica, não, senhor, nada vejo em derredor quando é noite de Natal, meu sofrimento é maior.
Que quer você? Disse o jovem. Dinheiro, roupas de venda, um tanque para lavar, um milharal de fazenda? Ah, senhor, clamou a pobre, tremendo na ventania. Se o céu me escutasse agora, nada disso pediria. Como sempre, rogo em prece, enferma e só como estou, o filho que Deus me deu e a morte me arrebatou. Sua oração foi ouvida, ele informa, face em luz. Quem ouço, indaga Sabina, ele diz, eu sou Jesus. Do manto dele um pequeno sai envolto em doce brilho. Clama o garoto, mamãe, Sabina grita, ah, meu filho. Encontro, surpresa, bênção, júbilo imenso. Depois, Sabina beijava o filho, Jesus abraçava os dois. E aí eu vou parar de ler aqui, vou ler só esse trechinho, deixo para quem quiser ler na íntegra, né? Procure o Natal de Sabina. É lindo, não deixem de ver. Gente, é maravilhoso. E a gente sabe, né? Chico conta que cada vírgula dessa história é real. Então, na noite de Natal, Jesus vem à Terra a socorrer os nossos corações, né? A socorrer as nossas tristezas. Ele nos conhece, gente. Jesus tem, vamos dizer assim, um scanner do nosso espírito, da nossa alma, do nosso coração e sabe das nossas dores. Agora, olha que lindo, né? Onde muitas pessoas aqui estavam negando o auxílio a Sabina, Jesus veio pessoalmente, vamos dizer assim, em socorro dela, né? E a gente sabe também do caso do Jorge, por exemplo, que era um rapaz, né, que vivia perto lá com o Chico, estava sempre onde o Chico estava, ele estava sempre e tal. E ele tinha uma ferida purulenta na boca. Então as pessoas, né, o povo, né, já olhava para ele meio assim e sentia assim um certo nojo, porque aquelas feridinhas ali elas tinham um cheiro, né? E Chico dava abraço nele, aceitava que ele fosse beijado pelo Jorge, né? E depois que o Jorge desencarnou, Chico conta que Jesus veio pessoalmente veio buscar, né, vou dizer assim, Jorge, auxiliar no seu processo de desencarne. Então, bem como a Camila falou, né, foi quando auxiliastes estes que estivesse fazendo por mim. Então, o real sentido do Natal é esse, é a gente estar doando o que a gente tem hoje, e eu não falo das nossas coisas materiais, né? Claro que se a gente tem condição, a gente pode, mas é a gente estar doando o nosso amor, porque se a gente guarda só para nós, estamos sendo egoístas, né? E não foi isso que Jesus nos passou. É acolher aquele que vem à nossa porta, porque eu penso que se a pessoa está pedindo é porque ela precisa. O que ela vai fazer com aquilo não é da nossa responsabilidade. Mas se ela está pedindo é porque ela precisa. Então, a partir do momento que a gente se dispõe a auxiliar, a gente entra realmente nesse sentimento de comunhão universal. E esse é o sentido do Natal, né? É a gente viver com Cristo nessa comunhão todos os dias um pouquinho. É isso. E aí, ó, para finalizar, eu vou ler o último parágrafo do livro Antologia Mediúnica do Natal, no capítulo 74, tem uma mensagem de Emmanuel, né, que se chama Recordação do Natal. E aí ele termina essa mensagem, e que vai ser, né, o nosso closure, né, a nossa conclusão do dia, e ele diz assim: ampliemos a comunhão fraterna e louvemos a cooperação, porque anualmente o Cristo nos requisita a verdadeira solidariedade, a fim de que, nos tornando mais irmãos uns dos outros, possa ele nascer em espírito na manjedoura do nosso coração, transformando em incessante e divino Natal todos os dias da nossa vida. Que seja assim, que assim seja. E assim será em nome de Jesus. Nossa, tá dando pra ouvir aí o trovãozão que tá dando aqui em casa? Uau! Gente! Confirmação, gente. É o céu dizendo amém, é o céu dizendo amém. Não foi a gente que disse, veio do céu. Ó, tá vendo? Então, gente, a gente queria agradecer muito a presença, a audiência aí de vocês, desejar um Feliz Natal abençoado, que Jesus renasça em nossos corações e fique para todos os dias do ano que vai começar e adiante, que ele permaneça em nós, né? E que nós possamos ser seus discípulos, mostrar que somos trabalhadores da sua seara em cada pequena atitude e pensamento. Que Deus abençoe vocês, a família de vocês, e a gente se encontra no próximo programa. Até a próxima, pessoal. Feliz Natal!
Um beijo. Feliz Natal. Tchau, tchau. Feliz aniversário, Jesus! Bota os balãozinhos. Aê.